Nós estamos começando um novo ciclo de meditações e de explicação sobre a meditação. Porque meditação, como a maioria das pessoas, ninguém fala para que se medita. Ou poucos falam e quando falam, falam errado. Para que precisa meditar? Para bem-estar? Sim. Para ficar mais forte? Sim. Para ficar mais alegre? Sim. Mas tem uma razão profunda que é a maior de todas. E esta razão significa o seguinte: nós não conhecemos a nós mesmos. Nós somos um fake news, como dizem, porque nós morremos. O nosso corpo morre. E Deus não criou uma pessoa para ser morta. Como na Bíblia está escrito que Deus criou a nós a sua imagem e semelhança. Agora, se Deus é eterno, nós também devemos ser eternos. E nós somos eternos, porque nós somos emanação de Deus. Aquilo que você está vendo no espelho de casa, quando você fica na frente do espelho, é nada mais do que imagem do teu corpo. O corpo é uma máquina que você usa. Não é a tua verdade. Não é o teu verdadeiro eu. Não é aquilo que vibra intimamente em você com amor, com alegria, com entusiasmo, com força. Tudo isso você não vê no espelho, porque o espelho não espelha você. O espelho espelha somente o teu corpo. E o grande engano é pensar que você é corpo. Todos pensam, porque quem convence a gente é a sociedade, é a televisão, os jornais, etc. Convencem que nós somos corpo. E isto não é verdadeiro. Deus criou seres eternos, que somos nós. E nós somos emanação direta de Deus, do amor de Deus. Então, uma criação de amor não tem morte no meio. A morte é uma ilusão. Então, o papel da meditação é a pessoa começar a descobrir dentro dele a sua verdadeira personalidade. Aquilo que você é de verdade. Como falei, você não é corpo, você também não é mente. Porque a mente mente. Você é consciência. Ou como chamam, espírito. Mas quando eu falo espírito, ninguém sabe o que é espírito. Ninguém definiu o que é espírito. Espírito é uma coisa meio vaga, abstrata, e não dá ideia verdadeira. Por isso estou falando, nós somos consciência. E a consciência é aquela dentro de nós que nos dá a capacidade de percepção. Se você está percebendo que você está existindo, quem está percebendo isso é a consciência. Se você está percebendo que está calor, quem percebe é a consciência. Se você percebe que está doendo alguma coisa, quem percebe é a consciência. Quem sofre é o corpo, mas a percepção da dor,
qualquer percepção acontece pela consciência. Então, como nós podemos descobrir e perceber a diferença entre consciência e pensamento? Consciência e o ego do corpo que pensa que é corpo. Porque não é fácil você falar para uma pessoa: escuta aqui, você não é este corpo, e ele acreditar nisso. Falar é muito fácil. O difícil é realizar isso. Por isso existe o caminho da meditação. Só para lembrar vocês, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falou isso, ele se referiu ao eu dele. Ele não se referiu ao corpo dele. Ele se referiu que o eu dele é o caminho da verdade e é a vida. E nós temos o mesmo eu que Jesus tinha ou tem. Jesus não é corpo, como também nós não somos corpo. Tem alguma pergunta até agora? Tem alguma dúvida que alguém quer esclarecer? Se tiver, abre o seu microfone e faça. Oi, Zari, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Prazer revê-lo. É a Viviane que está falando, do Luiz. Onde você está? Mexe a mão. Aqui, ó. Ai, acho que eu tô com aquela tela. Aqui, ó. Ah, tá. Agora já Tudo vi. bem? Agora não Prazer, quero. Agora já. prazer revê-lo também, tão lindo, maravilhoso. Querido, onde fica o nosso eu? O nosso eu fica no mundo. Nós somos infinitos. Nós estamos em todo lugar simultaneamente do jeito que Deus está. Nós não temos, não existe espaço. Por isso você não pode dizer onde está o nosso eu, se está naquele quarto ou naquele patamar. Nós somos o infinito. E o homem tem que despertar esta consciência. Não acreditar. Eu não estou falando sobre crença. Eu não quero que vocês acreditem nisso. Vocês têm que chegar a esta percepção íntima dentro de vocês quando vocês estiverem totalmente sozinhos, sem nenhuma influência externa. Mas o nosso eu é a nossa consciência. Então, quando a gente fala assim, eu O sou. nosso eu, o nosso eu é a nossa consciência, o Ah, nosso tá, verdadeiro eu, porque tá. nós temos também falso eu, o ego, Tá. E quando a o gente fala egoísmo. assim que a gente tem que se conectar com o nosso eu sou, com a nossa centelha É. divina, nosso eu superior, nome que você quiser dar, é o eu desassociado do ego. É o que deve É. comandar a nossa vida e a gente não deixa, porque o ego não deixa e fica essa briga. Não, ele, ele comanda a nossa vida. Nós acreditamos que ele não comanda. Nós acreditamos, o nosso ego, a nossa mente, acredita que nós somos separados do eu sou e nós podemos fazer o que quiser e nós podemos fazer o mal, podemos odiar, podemos. Tudo isso nos afasta cada vez mais da verdadeira consciência do nosso eu verdadeiro. Então, tem que meditar bem e entender bem tudo isso, para que a nossa meditação faça efeito máximo.
Agora, nós não meditamos para bem-estar. Ah, vou meditar porque eu me sinto bem. Ah, vou meditar porque isso é saúde. Ah, vou meditar porque, sei lá o que, me sinto leve. Sim, você vai sentir tudo isso, mas a meditação não é para isto. A A meditação meditação é para entrar em contato com o nosso eu sou. para nós encontrar, para nós sentirmos dentro de nós o nosso eu sou. Porque o nosso eu sou não está perdido que tem que encontrar ele. Ele não está perdido. Nós é que estamos perdidos. O nosso ego, o nosso pensamento, que está perdido e tem que encontrar, ou tem que reconhecer dentro de nós, a nossa verdadeira consciência. E isso se chama despertar da consciência. Isso acontece há milênios. Isso aconteceu para milhões de seres humanos que passaram aqui na Terra. E todos eles escreveram livros, falaram, ensinaram, explicaram, e tudo isso não adiantou nada, porque o ser humano que se identifica com a mente não acredita no espírito. Ele acredita, sim, o espírito é uma coisa longe, é uma coisa que não é minha, que eu um dia talvez vou alcançar. E ele não sabe que o espírito está acompanhando ele grudado o tempo todo, esperando a mente para poder acalmar a mente e revelar esta luz da verdade. Porque esta luz da verdade existe em todo ser. E ela tem que ser revelada, ela tem que ser, ela primeiro tem que ser entendida o que nós estamos procurando, e depois ela tem que ser revelada. E esta revelação, o céu faz festa quando um ser humano consegue revelar, reconhecer ou perceber o próprio eu, porque isso significa que ele acabou o caminho dele sobre a terra. Ele não precisa sofrer mais. Ou seja, aí ele começa a viver de verdade, né? Viver a E essência, aí né? começa a viver de verdade. E o que é viver de verdade? Viver de verdade é ser Deus. Parece palavras estranhas. Ser Deus, o que é isso? Que loucura, que eu vou ser Deus? Eu não sou nada. E a verdade é esta: eu aqui na Terra, o ser humano, meu corpo, a minha mente, não sou nada. Sou um zero absoluto. Não sou nada. Mas o meu eu é tão abstrato, tão expandido até o infinito, que ele e Deus é uma coisa só. Vocês querem ver? Jesus falava, pode abrir o Novo Testamento e ver. Jesus falava, o Pai e eu somos um. O Pai e eu somos um. Que fala, parece uma coisa boba. O Pai e eu somos um. Que é isso? Ele é louco? Não, ele não é louco. Esta é a verdade. Mas essa verdade não somente de Jesus. Essa verdade de cada um de nós. Cada um de nós tem a possibilidade de despertar a consciência. Nesta vida, não em vidas futuras. É porque nesta vida. Olha, veja bem. Se você pegar farinha, manteiga, óleo, açúcar, baunilha e mais alguma coisa, e colocar na mesa para fazer bolo, vai dar para fazer bolo, não dá?
Dá ou não dá? Dá para Sim. fazer bolo. Aí põe o Dá ovo para também, fazer aí faz o bolo. bolo. Agora você coloca esses ingredientes na mesa e não faz nada, deixa eles lá. E espera o bolo sair. O bolo não vai sair nunca e os ingredientes vão apodrecer. É isso que nós fazemos com a nossa vida. Nós não fazemos nunca nada com a nossa mente e nós entramos na perdição de acreditar que nós somos corpo. Isto é uma perdição. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as condições necessárias para começar este caminho. Primeira coisa, Perfeito, muito obrigada. nada, obrigado a você. Primeira coisa, você não é mente. Você não é mente. Então, na meditação, a mente é uma coisa falsa, é uma coisa nefasta, é uma coisa que atrapalha. A mente é uma coisa que atrapalha, ou melhor dizer, que pode atrapalhar. E ela atrapalha. Então, primeira coisa, nós temos que silenciar a mente. Você tem que chegar a um estado no qual você aprecia a vida toda e não pensa. Sem pensar. Sem pensar significa não viver no passado e não viver no futuro. Viver no eterno presente. Deu para entender isso? Se você pensa no passado ou lamenta o passado, você está na mente. Você se identifica com a mente. Se você vive o futuro, quer dizer, você diz, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, só vou ser feliz quando vou ter uma nova casa, só vou ser feliz se eu vou encontrar o meu namorado ideal, só vou ser feliz se eu conseguir. Isso é viver no futuro. Isso não é vida, isso é tristeza. Isso é mesquinhez, é tristeza. Você Isso seria viver de projeção, né? De uma coisa que você nem sabe se viver de vai acontecer, projeção, da isso está mente. errado. Quanto mais você faz isso, mais você se afasta de Deus. E quem é Deus? Deus é você. Deus é você. Você e Deus são uma coisa só. Ele se manifesta em você. Deus se manifesta em você, mas ele não se manifesta só em você. Ele se manifesta também nos outros. E cada um tem outra forma. Por isso, quando você machuca ou ofende os outros, você machuca ou ofende Deus. E isso cria karma. Então, isso é mais uma coisa que tem que ficar em observação. Mas, irmãos, eu acho que eu falei demais. Se tiver mais uma pergunta, por favor, faça essa pergunta e nós vamos partir para meditar. Não tem pergunta significa que todos entenderam tudo. Então eu fico feliz. Patrícia, Priscila, você quer fazer alguma pergunta? Não. Só Tudo bem. dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Que bom, eu também estou feliz de te ver. Você devia aparecer cada quinta-feira. Vou tentar, vou colocar na agenda, fazer o possível. Muito bom, estou feliz de te ver. Aliás, estou feliz de ver todos os presentes aqui. Mas foram convidados muito mais, que cada um
acha mais interessante a novela, o filme, o jantar no restaurante, ou o cansaço mesmo. Bom, cada um tem o seu guia espiritual que sabe o que fazer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Rosari, você tá bonitão, hein? Tá mais jovem. Você deu uma É recalchutada porque boa, hein? Tô é adorando porque ver fiz a isso. barba. É porque Não, não é fiz só a isso barba. não. Não é o externo, não. É outra coisa aí, a Não, luz aí. é que eu fiz hoje, eh, como se chama? Fisioterapia. Ah, Eu fiz depois você uma ensina nós essa fisioterapia fisioterapia aí que intensa muda até o semblante. e mudou a semblante. É, Foi tá uma mais nova. de fisioterapia intensa. Ah, depois você explica pra gente essa fórmula aí, porque rejuvenescendo rejuvenesceu muito. Mas Tá mas uns 10 anos mais novo. rejuvenesceu O somente o corpo. corpo. É. Nós não somos corpo, Eu nós sei, mas é somos nosso espírito. templo, a gente tem que cuidar dele, né? Se você não cuida do templo, Tem como que que o cuidar. espírito vai ficar aqui? Para que tem que cuidar dele? Não, enquanto a gente está Tem aqui, que a gente precisa cuidar cuidar do ele, templo. tem que cuidar dele para ele manifestar melhor Deus. Este Isso, é o superior que está em mim. exatamente. E essa fórmula Se que você usou não, aí deu certo, hein? se não, não tem. Se não, não tem motivo de cuidar do corpo. Jesus, quando chegou no fim do caminho, ele achou a melhor coisa para fazer é se auto-sacrificar, porque isso ia trazer mais benefício para a humanidade. Porque para ele não precisava nada, ele não queria nada. Ele falou, afasta de mim esse cálice, Pai, mas se for da tua vontade, não pela minha vontade. Então, é isso. Então, Deus dele, achou melhor não afastar este cálice dele, porque ele trouxe benefício muito maior para o mundo todo. Até agora, 2000 anos depois. Muito bom. Então, nós agora estamos tratando do primeiro passo, é acalmar a mente. Vejam bem, acalmar a mente até o ponto que você vai ficar sem pensamento. Não adianta acalmar a mente de vez em quando vem um pensamento, esqueci a torneira aberta. Eu preciso voltar para casa. Não, não. Tem que ficar totalmente isento de pensamento. Que aí você está no patamar espiritual mais elevado. Quando você está acima do pensamento. Porque a tua consciência, que é o teu eu, está sempre acima da mente. A tua consciência começa a funcionar quando a mente para de fazer blá blá blá, quando a mente para de dar opinião sem perguntar, quando para de lamentar, que é viver no passado, quando para de sonhar o futuro, quando a mente para, a tua inteligência se torna próximo do infinito. Então, se você precisa resolver problema, você tem que entrar em profunda meditação sem pensamento. Então, vamos agora começar a aprender a dominar o pensamento. A nossa respiração corporal é diretamente relacionada com o pensamento. A respiração e a mente estão interligados totalmente. Então, o que nós temos que fazer é sentar calmos, sentar confortavelmente, até o ponto de tal maneira confortáveis
de tal maneira que você possa esquecer do corpo. Portanto, não importa a tua postura, pode sentar na postura que quiser, mas tem que ser uma postura no qual você vai poder esquecer que você tem corpo. Por exemplo, quando você assiste um filme, quando você entra no filme, você esquece que você tem corpo. Você está vivendo o filme. Então tem que ficar nesse estado, esquecendo que você tem corpo. E toda a tua atenção está direcionada para o pensamento. Então, quem é o dono do pensamento é você. Você domina o pensamento. Você tem que virar toda a tua atenção para a tua respiração e seguir a respiração, deixar o corpo respirar por conta própria, do jeito que o corpo quer, mas a tua atenção tem que estar grudada na respiração. Vamos tentar fazer isso. Se concentra, pode fechar os olhos, se concentra na tua respiração. Você tem que pensar na respiração. O mais importante nesse exercício é a atenção. A atenção. Então, se vier de repente um pensamento estranho, e não foi você que quis pensar isso significa que isto não é você que está pensando. É um pensamento captado do mundo astral. Você tem a capacidade de silenciar isso, porque você que é o dono do teu corpo, você é o dono do teu pensamento.